Fala, galerinha. Boa tarde. Se eu estivesse ensinando vocês aqui a programar em Delphi, na nona aula, com certeza, vocês já estariam, todos vocês já estariam criando programas, todos. Certeza absoluta. Mas, quando você fala de criar uma aplicação Delphi, uma aplicação desktop, você está criando uma aplicação voltada apenas para uma infraestrutura local. E quando a gente fala de criar uma aplicação web, um aplicativo com servidor, né, com nuvem, então realmente é um conjunto de peças que, que são assim cruciais a gente conhecer no universo todo para depois fazer a conexão dessas peças. Eu vou... Só um minutinho. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um minutinho, galera. Fazer um procedimento aqui. Eu formatei meu notebook. 2 anos que eu não... 2 anos que eu não formatava ele. E aí, com essa formatada, tive que reconfigurar tudo do zero. Eu tinha 249 programas instalados no meu computador. E desses 249 programas, até agora eu só instalei acho que uns 20. Que na Nossa verdade, senhora. a verdade é que a gente não precisa dos 249, né? A gente vai instalando tudo e a máquina vai ficando, né? Eu tenho aqui 3 TB de disco de SSD no meu notebook e não tinha mais espaço. Cara, por quê, né? Então, e se a gente não cuidar, a gente vira um acumulador digital, né? A gente não quer perder nada, mas também não usa nada. E aí acaba ficando dessa forma. Muita coisa ocupando espaço, né? Muita coisa ocupando espaço. Olha só, pessoal, se vocês não estiverem vendo a tela, vocês me avisem aí. Vou compartilhar aqui. Cadê você? Compartilhar. Vocês estão vendo a Hoje, minha... Fala, sim, tava. Vamos pode ver. falar. Vou perguntar uma coisa. Eu troquei de celular, daí tem que fazer aquele negócio de novo lá nas configurações, sabe? Depois Ah, não, do, tranquilo. do aplicativo. Tranquilo, isso aí é tranquilo. Beleza. Eu fiz um documento hoje, pessoal. Como hoje vai ser uma das aulas que vocês vão ver, não vão fazer, né? Mas é importante demais compreender esse processo. Então, eu fiz um documento explicando passo a passo do que nós vamos fazer. E aí, depois eu vou passar esse documento para vocês em PDF ali no grupo, tá bom? O vídeo não vai direto para... O vídeo não vai direto para a nuvem hoje, porque eu vou mostrar senhas aqui de um servidor em nuvem
E eu vou ter que editar o vídeo, cobrir essa senha e tudo mais, então não vou poder expor hoje ainda. Vai ter que passar pela edição lá com o Caleb, né? Ele que faz as edições para mim. Só mais um minutinho. Cadê a pasta principal aqui? Beleza. Beleza. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Olha só. Eu quero mostrar para vocês aqui a arquitetura. Então, lá na primeira aula, lá na aula presencial, nós falamos sobre isso aqui. Mas naquela época era algo ainda muito abstrato, né? Hoje já não é tão abstrato o que eu vou falar para vocês aqui. Mas observa só. Imagina o seguinte. Não existe uma aplicação profissional para web se ela não tiver uma composição de back-end, tá? Então eu tenho aqui uma aplicação mobile no celular, eu tenho uma aplicação no tablet, tá aqui o tablet, e eu tenho uma página web. Então, se eu for antigamente, né? Antigamente, no modo de programação antigo, como que funcionavam as coisas? Como que funcionavam as coisas? Funcionava assim, ó. Isso aqui, ó, é a web. Isso aqui é o celular. Isso aqui... eu vou dizer que isso aqui é um celular Android, tá? Ó, vou dizer que isso aqui é um celular Android. E vou dizer que isso aqui, ó, é uma aplicação, Fugiu. Da Apple, gente. O tablet da Apple. iPad. Mac. O iPad. Não, Mac? O iPad. O iPad do Mac, né? Então, como eu falei, eu já falei isso lá na primeira aula. Eu posso... Não vou complicar, não. Vamos trabalhar nessa lógica aqui, nessa base. Então, a arquitetura é essa. Então, aqui eu tenho um servidor, né? Aqui eu tenho um servidor. E dentro desse servidor, o que que eu tenho dentro de um servidor? Então, vamos lá. O que que tem dentro do servidor? Tem a aplicação back-end. Tem a aplicação back-end. E o que mais que tem dentro do servidor? Dentro do servidor tem o banco de dados. Banco de dados. Pronto. Então, lá no servidor eu tenho o programa, que nós chamamos de API, o programa que se comunica com a web, com o Android, com o iPad. Então, antigamente, quando uma empresa grande, imagina aí que o Carrefour, né? Carrefour quer que o cliente dele acesse pelo site os produtos do supermercado e compre. Então, para que eles pudessem fazer isso, uma empresa teria que desenvolver o site numa linguagem específica lá. Podia ser HTML, CSS, JavaScript. Ou PHP, por exemplo. Não, vai fazer em PHP. HTML, CSS e PHP. Para o Android, a empresa ou outra empresa teria que desenvolver
através do Android Studio em Java, uma aplicação exclusiva para celular Android. E outra equipe teria que desenvolver na linguagem Swift, que é uma linguagem própria do Mac, uma aplicação para acessar também os dados lá do Carrefour. Imagine 3 times de desenvolvimento diferentes, 3 aplicações completamente diferentes. Imagina que no meio do caminho o Carrefour mudou a regra de desconto. Agora tem um cashback, tem um retorno. Cara, todos os programadores de todos os times, digamos que cada empresa fez uma aplicação dessa diferente. Porque talvez a empresa A não programa para web, a empresa B só programa para... não programa para Android. Então, cara, a empresa aqui, o Carrefour, teria que contratar 3 empresas diferentes, especializadas em linguagens diferentes, para poder programar a mesma coisa. E na hora que o Carrefour criasse lá a regra de cashback, se você comprar acima de R$ 200, você ganha 100 pontos. E aí, 100 pontos vira R$ 10. Imagina a complexidade de passar isso para as 3 empresas diferentes, que as 3 empresas teriam que implementar isso, e se uma desse falha, imagina que a empresa que desenvolveu pela web está funcionando o cashback, mas se o cliente comprasse pelo Android, deu um bug e o cashback, em vez de 100 pontos virar R$ 10, 100 pontos virou R$ 100. Gente, vocês têm ideia do quão caro, do quão milionário seria manter uma estrutura gigantesca dessas? E antes era assim, não se falava em aplicativo de celular só para o Android básico por menos de R$ 120 mil. O básico, se quisesse ampliar e tal, não sei o quê, papapá. A manutenção disso, gente, um aplicativo chegaria a custar em alguns anos R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Por isso que essa estrutura tão complexa que eu estou passando para vocês, é banco de dados para lá, é o front-end aqui com Expo para gerar aplicação no celular e web, sabe? Tudo isso é muito complexo de fato. Porém, essa arquitetura, ela promove que nós desenvolvamos uma aplicação única. Então, uma empresa só, a Gsoft, que programa nessa arquitetura, vai desenvolver com o back-end. O que é o back-end? É essa aplicação aqui, ó. Essa aplicação aqui. Ainda esqueci de uma coisa. Esqueci de uma coisa aqui. No servidor também tem a aplicação front-end. Como assim? O site, esse site, quando a pessoa digita aqui, ó, carrefour.com.br, vai abrir aqui a aplicação front-end. A aplicação front-end corre lá do servidor, se transfere para o navegador na mesma hora. O aplicativo Android, na hora que instanciar, na hora que abrir o aplicativo Android, ele já corre lá na aplicação front-end e fala, baixa aqui no celular essa aplicação front-end, dentro do navegador, dentro da estrutura. Não é no navegador, no aplicativo mesmo, mas está sendo toda a comunicação está acontecendo via HTTP, que é basicamente a comunicação padrão da internet, a comunicação de transferência de dados, download e upload via internet. Viu? E aí, fala. Não, o Iago fez uma pergunta aqui. Essa aplicação que você faz aqui, única, né? Uhum. Serve para o Android, para o Para tudo, para iPhone. tudo, para tudo. Existe algum tipo de dispositivo que nos sirva? Ou serve realmente para tudo? Vamos lá. Imagine, eu não sei se vocês usam o WhatsApp aí no computador de vocês, o WhatsApp. Eu não sei se vocês viram
que o WhatsApp teve uma atualização há poucos dias atrás. E essa atualização, o meu WhatsApp está aqui, ó. E o WhatsApp, eles mudaram o WhatsApp. Por que eles mudaram o WhatsApp? Porque o que eles fizeram aqui, ó? Se você abrir aqui o WhatsApp web.whatsapp, vocês vão ver que a mesma aplicação que está rodando no servidor, ela é exatamente a mesma aplicação que está aqui fora, como se fosse um programa desktop instalado no Windows, porque esse WhatsApp foi instalado no Windows. Só que todos eles, tanto o WhatsApp Web no navegador, quanto o WhatsApp no navegador, quanto o WhatsApp fora do navegador, foram desenvolvidos com Node.js e com JavaScript. Aí, você perguntou, tem alguma que não funciona? Não tem nenhuma, funciona em todas. Por quê? Porque todos os sistemas operacionais, o Windows, o Mac, o Linux e outros que a gente nem ouve falar, todos eles se prepararam, se adaptaram à comunicação HTTP e HTTPS. Qual que é a diferença de HTTP para HTTPS? Só que HTTPS, todos os dados que trafegam do servidor para o navegador são criptografadas. Todas as informações que saem daqui e vêm para o navegador são criptografadas. Ou seja, se um hacker, no meio do caminho aqui, ó, aqui está o PCzinho do hacker aqui, ó. Tá aqui a maquininha dele aqui, a CPU e o monitor dele. Ele está aqui, ó. Se ele tentar interceptar, ele descobriu a rota, ele descobriu qual é o endereço que os caras estão usando. Ele vem aqui, ó, pá, e ele pega a... o Caio está falando que é aniversário dele hoje, não vai conseguir participar. Ele entra aqui, ó, e ele consegue capturar todos os dados do banco de dados e roubar essas informações. É assim que os hackers fazem. Eles pegam e conseguem ler todas as informações que estão no meio do caminho. Eu vi um post no Instagram um dia desse, de um cara falando assim, tire 10 em todas as suas provas online. O cara mostrando que todas as respostas estão já no navegador. Quando a pessoa abre o site lá da escola, lá da prova, as respostas já estão no navegador. Se você conseguir lá no modo de desenvolvedor abrir lá, você vai conseguir ver todas as respostas. Mas isso por quê? Porque quando o aluno clica no botão, na primeira pergunta, eu quero a resposta tal, que ele marca, tem sistemas web que a cada pergunta que o aluno responde, ele vai lá na aplicação back-end, e fala, ó, aplicação back-end, qual que é a resposta correta dessa pergunta 1? Aplicação back-end, vai no banco de dados, fala, banco de dados, vê se a pergunta 1, qual que é a resposta. Ele me falou que é a resposta 3. Aí o banco de dados está dizendo, mas é a 1. Aí ele vai e retorna para o back-end, o back-end vai e retorna para ele e fala, ó, navegador, tá errado. Ou celular ou iPad, tanto faz. Certo? Então, quando uma aplicação é HTTPS, o que acontece? É criptografado. Daí o hacker, quando ele consegue capturar essas informações, ele captura um monte de símbolos, caracteres estranhos. Aí ele já vai ter que brigar, trabalhar, para poder conseguir descobrir qual foi o método de criptografia, se foi o SHA-256, se foi o SHA-512, se foi... Tem vários tipos de criptografia, e aí ele vai tentar usar uma engenharia reversa para descriptografar isso. Então, é assim que funciona a arquitetura do que nós vamos começar a fazer agora.
Nós já brincamos com a aplicação front, já fizemos algumas coisinhas e tal. Nós já criamos banco de dados lá no SQL Server, criamos banco de dados no SQLite. Vocês já entendem um pouco de como é que funciona esse negócio de banco de dados. Já sabe como é que busca lá todos os alunos, select asterisco from alunos. Se eu quiser só o nome e o telefone, select nome, vírgula, telefone from alunos, ele traz só os dois. Se eu quiser ordenar por nome, select asterisco from alunos, order by nome, vai trazer por ordem alfabética. Então, vocês já viram um pouquinho de cada coisa, né? Tudo ainda abstrato, um pouco na cabeça, desconectado. Aquele mapa é aquele quebra-cabeças enorme e tá um pedaço na cabeça de vocês, um pedaço de cada lado. Mas agora a gente vai começar a conectar essas coisas, né? Essas coisas. Então, já fomos aqui em 23 minutos, né? Eu prometi que a gente iria até 3h30, 1h30 hoje, tá? Eu quero ser bem objetivo aqui. Então, vamos lá. Eu quero que vocês não se apeguem a algumas coisas, como sempre, tá? Às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente viu uma coisa, não entendeu, falou, cara, mas o que é isso, né? O que é isso aqui? Não entendi, né? Então, como sempre, ó, como eu já fiz uma aula aqui de teste, agora eu vou compartilhar a tela aqui. Ó, na minha pasta TechTeams aqui, eu vou criar uma pasta aqui chamada aula 09. Essa aqui vai subir lá para o nosso GitHub, tá? Então, tem uma pasta aqui chamada aula 09. Eu vou aqui no Visual Studio, Code, vou abrir a pasta aula 09. Então, isso aqui não é mistério para vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar, nós vamos aqui no terminal, vamos abrir o nosso terminal aqui embaixo. Ó, tô na pasta aula 09. Pessoal, me interrompam, por favor, tá? Não fiquem com dúvidas aí. Sentiu de perguntar, pergunta. Eu não tô olhando o chat. Se alguém perguntar por chat, Flávio, me ajuda aí, tá bom? Combinado. Olha só. Então, eu tô dentro da pasta aula 09 aqui, ó, beleza? Não existe nada nessa pasta. Se eu for lá no meu navegador, não tem, no meu Explorer, não tem nada, nada. Vamos começando do zero. Nós vamos criar a nossa aplicação back-end aqui, ó, nossa aplicação back-end. Depois a gente vai criar o banco de dados, tá? E depois nós vamos para o front-end. Hoje a gente não consegue fazer as três coisas, mas nós vamos fazer a aplicação back-end e o banco de dados já vamos consumir através de um teste, tá? Como se estivéssemos no front-end. Vamos lá, então. Primeira construção completa que a gente vai fazer aqui. Como que a gente começa? Então, não se preocupem, não precisa anotar, tá bom? Ó, coloquei aqui, ó, fazer a introdução da arquitetura, né? Ah, esqueci de falar uma coisa, muito importante, disso aqui, ó, disso aqui. JSON. O que é um JSON? Quando, digamos que lá no banco de dados de vocês têm lá no SQLite, né? Vocês têm lá 5 registros, igual a gente fez na aula passada. O código 1 é o Gil de Clay, o telefone dele é esse, o e-mail dele é esse, a senha dele é essa e a idade dele é essa aqui, ó. Então, o que acontece aqui? O JSON, quando eu vou lá no servidor, quando o navegador fala assim, ó, vai, aplicação, me traz aí o primeiro aluno do banco de dados. Aí a aplicação fala, beleza, entendi. O navegador fez uma solicitação GET. Vamos começando a olhar esses verbos aqui, a gente chama de verbos, tá? GET. GET é verbo pegar em inglês, né? Então ele falou assim, cara, pega aí, me dá aí. Estou solicitando, estou requerendo uma requisição. Olha esse termo, requisição. GET
faz uma requisição no servidor. Falou, filho, me dá aí um registro aí do banco de dados, um aluno. Aí o back-end, a aplicação back-end se conecta no banco de dados aqui, pode ser SQLite, pode ser SQL Server, qualquer banco de dados. E aí ele fala, aí o banco de dados pega e devolve para o back-end um JSON. E o back-end entrega um JSON de volta para o navegador. E o navegador tem a responsabilidade de colocar esses dados dentro de um formulário bonitinho para aparecer lá para o usuário. Eu quero as minhas compras do Mercado Livre. Aparece aqui uma lista de todas as compras do Mercado Livre. Quem apresentou essa tela bonitinha aqui na web, ou no celular, ou no iPad, o responsável por isso é o HTML e o CSS. Porém, dentro do React, o React faz isso de forma muito mais dinâmica. Mas, no fundo, acaba sendo tudo HTML e CSS. Cria um formuláriozinho, fica tudo bonitinho e apresenta esse dado na tela. Mas o grande segredo é, esses dados eles vêm muito rápidos. Às vezes, a gente solicita aqui para o servidor 50 mil registros. Cara, ele vem numa velocidade absurda. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma aplicação que a Tatiana usa lá na Gsoft. Ó. E a rota é essa. Ó, olha o termo que a gente vai usar. Ó. O usuário comum, ele fala que isso aqui é o endereço. Qual que é o endereço? O programador não chama isso aqui de endereço. O programador chama isso aqui de rota. Como assim a rota? É o caminho, caminho. Quando eu dou Enter aqui, pessoal, quando eu dou Enter aqui, ó, então, o sistema foi lá no nosso servidor, pessoal. Foi lá no nosso servidor. Se eu der login aqui, ó, ele já entrou no nosso servidor. Como assim no nosso servidor? Olha que legal. A aplicação back-end desse programa que nós criamos aqui, ó, a aplicação back-end está instalada no servidor da Gsoft, mas o banco de dados está lá na Amazon. Então, aqui, ó, é um servidor AWS que está instalado lá na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte. O nosso banco de dados está lá. Aqui do meu navegador, eu digitei pat.gsoft.com.br. Quando eu dei Enter, deixa eu ver aqui, performance e tal, network. É console mesmo. Tem um... Deixa eu ver aqui. Network. Deixa eu digitar de novo aqui. Olha só. Quando eu digitei pet.gsoft.com.br, ele buscou todas essas informações aqui, né? No nosso servidor, mas automaticamente... Ó, tem um JavaScript aqui no meio do caminho, tá vendo aqui, ó? E os dados que ele foi buscar, deixa eu ver se eu vejo aqui, ele não mostra para mim aqui. Tem um desses aqui que mostra, que ele mostra que ele está indo lá na AWS. Deixa eu ver aqui. Então, tá. Não. Beleza. Então, o nosso sistema, pessoal, ele está aqui. Ele está aqui. Eu posso cadastrar mais um produto aqui, mais um patrimônio que a gente tem lá na Gsoft. Eu posso mudar aqui, ó. Toda essa programação aqui, ó, é front-end. Eu quis escolher o modo noturno, né, Dark Mode. Então, essa programação aqui, esse clique aqui, ó. Então, abrir essas abas aqui, ó,
clicar nesse botão cadastrar, essa janelinha que me apareceu aqui, tudo isso está dentro da aplicação front-end. Agora, quando olha aqui, ó, eu vou cadastrar uma localização aqui, só de teste aqui, ó, vou criar aqui, ó, teste. Criar uma aplicação, uma localização chamada teste. Vou salvar. Quando eu clicar em salvar, pessoal, salvo com sucesso. Então, o que aconteceu? Aqui no navegador web, nós utilizamos um método agora, um método chamado post. A gente fez assim, ó, por favor, agora eu não quero pegar nada do servidor, agora eu quero enviar. Então, quando eu uso o método get, é para buscar no servidor. Quando eu uso o método post, é para enviar para o servidor. Então, eu acabei de falar assim, ó, botei teste aqui, mandei salvar, ele foi e enviou para o servidor. O que aconteceu? Ele mandou essa informação para a aplicação back-end lá na GSoft. A aplicação back-end não tem o banco de dados na GSoft. A aplicação back-end foi lá na AWS e gravou essa informação. E o melhor de tudo, a AWS já retornou essa informação para a aplicação back-end, já mandou para o front-end e o front-end já trouxe de volta para cá. Quer ver? Se eu for aqui, ó, já está aqui teste, ó. Já está na tela. Então, se vocês quiserem rodar essa aplicação agora aí no celular de vocês, Android, iPhone, iPad, qualquer um, vocês vão rodar. Se eu for aqui e editar, presta atenção, essa localização de teste para teste TechTeams e salvar, ó, salvo com sucesso. Já mudou para teste TechTeams. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de mandar uma informação, mandar um comando put, altera no servidor. E aí, eu não quero mais isso, porque esse banco de dados é real da GSoft. Isso aqui é a organização real da GSoft, é um sistema real. Não quero isso, não posso fazer isso aqui, não posso deixar isso aqui. Tati não vai brigar comigo semana que vem. Então, eu vou apagar esse registro. Quando eu clico em apagar, deseja apagar? Sim. Excluído com sucesso. O que aconteceu aqui no nosso navegador é que eu fui lá e dei um comando delete, apaga no servidor. Então, nossa, Vidiclay, esse negócio tá ficando complicado, hein? Não, acabou. É só isso. São essas as informações que nós vamos mandar no nosso back-end. O back-end precisa fazer get para buscar tudo que a gente quiser consultar. O front-end manda um post para gravar. O front-end manda um put para alterar qualquer registro e manda um delete para apagar qualquer informação no servidor. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, eu sei que aqui é teoria. Vamos para a prática agora. Então, vamos começar a nossa aplicação. Como que a gente começa a nossa aplicação? Com o comando, aqui, ó. A gente tem um comando aqui, que é o npm init-y. Não se preocupem com isso, não se preocupem em memorizar isso, nada disso, tá? Tá aqui, ó, vou mandar para vocês, ó. npm init. Eu esqueci de falar uma coisa. Como que essa comunicação sai do meu computador, que eu estou na rede sem fio no navegador, mando lá para o servidor da GSoft. O servidor da GSoft vai lá na Amazon, devolve para a GSoft devolve aqui para minha casa, tão rápido. Como que isso acontece tão rápido? Porque por causa do formato de dado. O dado vem no formato JSON. A informação vem assim, ó.
tudo com forma de texto. É por isso que, se não for criptografado, um hacker consegue capturar esses dados. Então, o registro 1 veria assim, ó, código 1, nome, Judy Clay, telefone, e-mail, senha. Isso aqui, ó, vem de forma muito rápida, porque é muito pequeno esse pacote de dados aqui. Então, eu vou dar aqui o npm init-y. O que o npm init-y faz? Antes de criar o nosso arquivo index, lembra do index lá para a gente fazer? Nós criamos um arquivo chamado package.json. O que significa um arquivo package.json? É um arquivo básico, onde nós iremos configurar algumas coisas. Como, por exemplo, é esse arquivo que vai saber. Aqui, ó, ele já entendeu que é JavaScript, ó. Mas eu não quero programar em JavaScript, eu quero programar em TypeScript, que é o JavaScript melhorado, né? Então, eu já vou alterar isso aqui. Então, voltando para cá para o nosso material aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente faz é npm init, para criar o package.json. Agora nós vamos criar o index.js. Só que a gente não vai criar o index.js, tá? A gente vai criar um index.ts, novo arquivo, index.ts, de TypeScript. Então, aqui dentro do index.ts, a gente vai fazer utilização de algumas bibliotecas, de alguns frameworks. E o primeiro dele é o Express. Então, eu vou falar aqui, ó, import Express from Express, ponto e vírgula. A primeira coisa que ele me mostra aqui é o seguinte, o de Clay, ele está falando aqui, eu não sei quem que é esse Express, não. Ele disse assim, ó, o Express está declarado, mas esse valor nunca foi lido e eu também não pude encontrar um módulo Express, nada que foi declarado desse tipo, não. Então ele não sabe quem é isso aqui. Gente, isso aqui é um arquivo de texto. Isso aqui está aqui, ó. Acabei de criar aqui, ó, um arquivo bloco de notas. Então, como que ele vai entender isso aqui? Ah, para ele entender isso aí, eu preciso fazer a instalação das bibliotecas do Node. São os módulos do Node, ou Node Modules. E a gente instala ele assim, ó, npm install. Basicamente, eu fazendo o npm install, ele vai instalar as bibliotecas. Eu vou instalar também npm install express. Ó, eu salvei aqui, ó. Eu salvei aqui, ó. Eu vou copiar para a gente acelerar. Então, eu vou instalar o npm save express. Isso, pessoal, está sendo instalado no meu Windows? Não. Isso está sendo instalado só nesse computador. Olha aqui, ó. Ó. Quando eu dei aqui, ó, npm install, já instalou essa pasta Node Modules aqui, ó, e já baixou um monte de coisas que eu não quero nem saber para que é isso aí. Eu só sei de uma coisa, ele já não está mais reclamando que ele não conhece o Express. Ele já reconheceu. Ele só está dizendo o seguinte, ó, o Express está declarado, mas você não leu ele ainda, não está lendo, não está usando, então você tem certeza que você quer botar isso aí? Você não está usando ele? Calma, filho, eu vou usar sim, tá? Então, aí eu vou declarar aqui uma constante, uma variável que nós fizemos no JavaScript lá no começo, né? E isso aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, ó, estou criando uma variável chamada app, e ela é do tipo Express. Então, ela contém, dentro dessa app, ela contém muitas funcionalidades. Ó, se eu colocar app ponto aqui, ó, vou salvar aqui, const app express. Se eu colocar, já era para estar aparecendo aqui, app, tá, deixa eu rodar aqui, tá? Vamos ver o que ele vai dar aqui no começo aqui. Sobe, sobe, sobe. npm, deixa eu dar um node aqui, node, vai dar um erro aqui.
ele vai dar um erro. Dá um erro aqui. npm install express. Sim. Node. Eu quero forçar um erro aqui. Para quê? O TypeScript, como tudo que a gente estava fazendo era JavaScript, né? O TypeScript, ele funciona diferente do JavaScript, algumas coisas, né? Lá no JavaScript a gente usava um comando diferente para importar uma biblioteca de fora. Mas no TypeScript, para que tudo isso funcione, eu preciso instalar todas as dependências do TypeScript, que são essas aqui, ó. Aqui ele está dizendo assim, ó, npm, instala o TypeScript, instala o Node, Node Dev, instala o padrão TypeScript, instala o Node para o TypeScript, instala o Express para o TypeScript e instala o Next para o TypeScript. Olha só que interessante. Como eu dei apenas npm install Express, eu instalei o Express só para o JavaScript, não instalei o Express para o TypeScript. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar isso aqui tudo, não se preocupem com isso agora, são todas as dependências e precisamos dela por isso que é um grande quebra-cabeças, né? Porque você acaba, é um monte de pacotinhos pequenos que você tem que juntar. Mas num primeiro momento, se vocês forem pegando essas informações, exercitando, vocês vão ver que... Então aqui basicamente ele está reclamando assim, ó, você está criando um TypeScript e você está com o Express instalado para o JavaScript. Agora, beleza. Agora ele já instalou tudo, já terminou, show de bola. E aí nós temos que fazer mais uma coisa aqui, ó. Se eu der um node index.ts, vamos ver o erro que vai dar aqui. Ele ainda não conhece o módulo. Deixa eu limpar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos pegar e vamos copiar aqui esse comando e colocar dentro do package.json. Aqui dentro desse package.json, nós vamos colocar esse comando aqui. Já vocês vão entender para que serve. Observa que o package.json já instalou as dependências. Ele já sabe que esse projeto usa o Express, que ele usa o padrão dev, o padrão test node, node dev, usa TypeScript, usa o Express para o TypeScript, usa o Next para o TypeScript, eu já expliquei para o Next. O Next é o que vai acessar o banco de dados. E ele precisa do script para startar a aplicação. Então, deixa eu dar um npm install aqui, só para ver se ainda tem algum pacote dependente. Instalou aqui 14, atualizou tudo. E aí eu vou digitar isso aqui para executar meu programa, ó, npm start. Ó. Pronto. Deu um erro aqui, mas já está rodando, tá? Beleza. Então, nossa aplicação aqui, gente, nossa aplicação index.ts, ela já está rodando. Claro, ela não faz nada, né? Ela não faz literalmente nada. Por enquanto, ele só importou o Express. Vejam que não está dando mais aqueles 3 pontinhos aqui dando erro, tá? E o app aqui, ó, app, ponto, já tem várias funcionalidades. Então, agora, essa variável app, ela já sabe que ela pode usar o comando use, comando get, comando listen. Então, agora, essa variável já é um objeto poderoso. Tem vários recursos. E aí, o primeiro que nós vamos fazer aqui, ó, é dizer para a variável app, a variável app representa a nossa aplicação, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, que ela vai usar o Express, tá? Ela vai usar o Express.json. Eu estou dizendo aqui para a minha aplicação, filho, você vai funcionar transitando dados lá do servidor aqui para o navegador, usando a comunicação de texto
puro REST JSON, tá? Aí, outra coisa. Nós vamos pegar essa aplicação e vamos fazer assim, ó, app.listen. O que é comando listen? Listen é ouvir, é escutar. Então, a gente vai escutar na porta aqui, por exemplo, na porta... Deixa eu abrir aqui, parênteses. Vamos escutar aqui na porta 3.000. A gente pode pôr qualquer porta aqui, pessoal. Pode ser 2.000, 5.000, o que a gente quiser, tá? Deixa eu tirar aqui, que aqui não vai ter, não. 3.000. Eu vou colocar aqui... Isso aqui é uma função anônima, mas é padrão, gente. Vai ser sempre isso aqui, tá? Não esquenta com isso. Ó, vou abrir aqui uma chave. Então, ficou assim, ó. app.listen, na porta 3.000, uma função vazia, e dentro eu quero uma resposta. Quero exibir o seguinte, ó. Console.log, aquilo que a gente usava muito no JavaScript lá no começo, nas nossas primeiras aulas, né? Servidor iniciado na porta 3.000. Pronto. Beleza. Agora, vamos tentar executar de novo a nossa aplicação. Olha o que apareceu aqui, gente. Servidor iniciado na porta 3.000. Olha só, pessoal. Aquele desenho que eu fiz aqui, ó, aplicação back-end. Essa aplicação back-end aqui, ó, eu estou começando a construir a aplicação back-end, tá? Parece... Cadê a espessura dessa linha aqui? Então, nós estamos aqui trabalhando em cima da aplicação back-end. Ela está começando a nascer, tá? Como que eu faço para testar? Como assim, Gil? Essas 6 linhas aqui já é um programa back-end? Já é. Só isso aqui já está fazendo o servidor ficar escutando requisições de um navegador. Tá bom. Então, vamos lá no navegador e vamos fazer uma requisição. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou digitar aqui, ó. Qual que é o meu IP do meu computador? Ah, o IP do meu computador é 192.168.0.150. Não, mas eu posso trocar o IP do servidor pelo nome localhost. Se eu digitar localhost, 3.000, ó, o navegador já fez um GET. Lembra que eu falei para vocês que na arquitetura o navegador faz um GET para buscar lá no back-end? Então, o navegador, quando eu digitei aqui o endereço, ó, esse endereço aqui, pessoal, imagina que seja isso aqui, ó. No futuro vai ser isso aqui, ó. Um endereço real mesmo, domínio mesmo. Mas localmente, no meu computador, eu posso colocar o meu nome, localhost, que é o meu IP local. 2 pontos, vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Ó, 2 pontos e a porta 3.000. Aí, como eu disse para vocês, né? Eu falei para vocês, ó, se eu der um Ctrl C aqui e fechar essa aplicação, parou o servidor. Se eu digitar de novo lá, ó, se eu executar de novo aqui o 3.000, vocês vão ver que já vai dar um erro. Olha, como assim? Você está louco? Não existe nenhuma aplicação local aqui nesse computador executando na porta 3.000. Não existe isso. Não tem esse site, não tem essa plataforma. Agora eu vou aqui no servidor e vou dizer que a porta é a porta 3.500, ó. Só para vocês verem como a porta é o que eu coloco aqui. O Windows, pessoal, tem 1 milhão de portas. Você escolhe a porta que você quiser. Então, eu vou de novo executar aqui, ó, npm start, para executar de novo nossa aplicação servidora. Já executou. Ele falou aqui, ó, iniciado na porta 3.000, porque eu esqueci de mudar aqui para 3.500. Mas ele está chamando na porta 3.500, ó. Então, eu vou executar de novo aqui, ó. Executei, vai dar erro. Por que que deu erro? Porque na porta 3.000 não tem mais nada. É a porta 3.500. Executou, ele falou, ei, não consegui dar nenhum get nesse serviço aqui, não. Esse servidor aí, acho que tá furado esse servidor aí. Tá.
Então, a nossa aplicação servidora tem que fazer agora uma coisa muito legal, que é o quê? Devolver uma informação para cá. Essa informação pode vir de uma variável do banco e tem que vir de um banco de dados. No primeiro momento, nós vamos fazer assim, ó, app.get, só um minutinho, pessoal. Deu uma coceira aqui nos ouvidos. App.get, aí eu vou colocar aqui uma rota, olha só que interessante, ó. Aqui você já sabe, falei para você o que é rota, né? Então, quando eu digitar localhost 2.3000 barra, eu vou colocar aqui aluno. E aí, eu vou especificar aqui, vou primeiro fazer do jeito mais simples, depois eu completo. Aqui eu vou ter que colocar igual aqui, e vou abrir o meu par de chaves. Ó, então, olha só. A minha aplicação, se o meu front, se o navegador digitar localhost, se o navegador digitar localhost 3.500 barra aluno, eu quero que ele me dê a seguinte resposta. Res send, e aqui eu vou colocar a resposta que eu quero. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, aluno, um exemplo, tá? Aluno Iago. Olha só. Nossa aplicação servidora já tem uma programação para quando o navegador solicitar um GET. Então, vocês viram que o navegador, por padrão, já faz uma solicitação GET. Então, se eu colocar aqui, ó, barra aluno, o que será que vai acontecer? O que aconteceu, pessoal? Alô? Vocês estão comigo aí? Estamos aqui. Devolveu o aluno. Devolveu o aluno. Seja bem-vindo, aluno Iago. Isso só mostra... Ele procurou no servidor, né? Isso, exatamente. Essa aplicação servidora, ela está aqui no meu computador, certo? Ela está aqui no meu computador. Está tudo aqui no meu computador. Então, está tudo aqui no meu computador. Mas, se esse index.ts, se essa pasta aqui tivesse instalada lá no meu servidor na GSoft, e eu executar aí, aqui eu não ia digitar localhost, aí eu ia ter que digitar o endereço lá da GSoft, lá, servidor.gsoft, ou o site que eu quisesse criar, né? techteams.gsoft.com.br/aluno. Aí, ó, isso aqui, ó, eu estaria dizendo assim, ó, vai lá no servidor da GSoft, na rota aluno, e aí ele ia trazer essa informação aqui, ó. Pum! Só que nós estamos trabalhando com um servidor local, e esse servidor local está na porta 3.500, na rota aluno, ele está trazendo isso aqui, ó. E olha só que interessante aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, e vou duplicar esse código, e colocar aqui, ó, em vez de aluno, professor, aí eu vou colocar aqui, ó, bora trabalhar, professor Gil, um exemplo. Então, agora a coisa vai abrir mais a cabeça de vocês, ó. Então, na hora que eu digitar aqui, ao invés de aluno, eu digitar professor, olha só, rapaz. O negócio vai mudando de figura, né? O negócio vai mudando de figura. Então, se eu digitar a rota aluno, ele lê essa, vai buscar um banco de dados. Se eu digitar outra rota, vai buscar outro banco de dados. Olha que legal. Renderizando já, trazendo tudo para o servidor, para o front-end,
Isso vai acontecer no celular, vai acontecer no iPad, qualquer máquina, qualquer dispositivo. Então, e o servidor, apesar dessas coisas serem um pouco complexas, assim, inicialmente, para entender isso, mas, cara, a prática vai levando né, ao entendimento. E tem coisa que é padrão, é só isso, entendeu? Agora, olha só, vocês se lembram que, deixa eu pegar um modelinho aqui, vou ensinar vocês a usar aqui, ó, olha só, Chat GPT aqui, ó, Chat GPT. Hoje é o dia de vocês começarem a usar o Chat GPT para programação, isso vai ajudar muito vocês. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Crie um objeto aluno para TypeScript, script. Crie um objeto para aluno para TypeScript, ou para não, né? Em TypeScript, com os campos código igual a 1, nome igual a Flávio, telefone. Qual que é o seu telefone, Flávio? Fala aí. 981473430. Beleza. Qual é o outro que eu queria aqui? E-mail, que é flashê, 9@hotmail.com. 9@hotmail.com, vírgula, vamos botar uma senha aqui só para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar aqui a altura. Qual que é essa altura, Flávio? 1,60. 1,6. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. E o ChatGPT ainda me explica o que ele está fazendo. Ó, primeiro ele criou uma carcaça. O objeto é uma carcaça, é um modelo, é uma estrutura, onde eu vou imputar os dados dentro. Então, para nós que estudamos lá dentro do JavaScript, a gente não chegou a aprofundar em objeto lá, né? A gente foi em array e tudo mais, mas não nos aprofundamos em objeto. Mas olha o que vai acontecer aqui, galerinha, ó. Eu vou colar aqui esse código, dizendo o seguinte, ó. Cria uma estrutura chamada aluno, que tem campo código, que é um número, que tem nome, que é um texto, é string, telefone string, e-mail string, senha string e altura string. Beleza, isso aqui é só a carcaça. Agora, cria uma variável chamada aluno. Ó. A estrutura é aluno com A maiúsculo. A variável é aluno com A minúsculo. Isso faz diferença. Cria uma variável chamada aluno, baseado nessa carcaça aluno, nessa estrutura todinha aqui. Abre chaves e põe código 1, nome Flávio, telefone, e-mail, senha e altura. Pronto. Fechou. Beleza, eu já tenho uma variável chamada aluno com todos esses dados. Irmão, é assim que vai vir do banco de dados as informações. E agora eu vou criar uma outra rota aqui, ó. Vou criar uma outra rota. Digamos que essa rota chama aluno 1. Pronto. Na hora que digitar barra aluno 1 lá, ao invés dele me retornar esse texto aqui, ó, ele vai me retornar o conteúdo da variável aluno. Então, eu vou digitar aqui dentro, ó, esse aluno que eu criei aqui, esse objeto na memória, ele vai vir aqui, ó, pum, aqui dentro. Ó. Vamos ver o que vai acontecer agora? Vamos lá no navegador, vamos testar. Opa, cadê você, navegador? É aqui mesmo. Então, vamos aqui, ó. Então, ao invés da rota ser professor ou aluno, agora é aluno 1. Veja, ó, aluno é isso, rota aluno 1. Ó, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ele me retornou como se fosse um registro de banco de dados. Ele falou assim, ó,
Estou te entregando aí o servidor, devolveu para mim um código, um nome, o telefone, o e-mail, a senha. Gente, só que veio o JSON na tela. E o que agora, essa aplicação ser cliente aqui, ó, nós não temos aplicação cliente. A aplicação cliente tá crua. A aplicação cliente só tá usando a rota. E a aplicação cliente agora deveria criar os campinhos para armazenar o código, o nome, o telefone, o e-mail, a senha, a altura e expor ali do lado. Se tivesse o campo foto, com o link da foto aqui, ó, já ia mostrar a foto do lado. Então, é assim que os dados trafegam na internet, desse jeito aqui. Isso está sendo uma comunicação HTTP, tá, gente? Aqui no começo do localhost, ó, aqui no começo do localhost, é HTTP. O que significa isso? Que qualquer pessoa que atravessar essa transação consegue ler esses dados aqui. Mas se fosse HTTPS, ó, não funciona. Por que que não funciona? Porque nós não programamos dentro da nossa aplicação servidora, não ativamos o uso. A aplicação usa também o HTTPS aqui dentro. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque aí a gente vai complicar muito, tá? Então, esquece o HTTPS por enquanto, tá? Nós vamos trabalhar com HTTP. Então, o nosso servidor, ele já está funcionando. Só que é claro que nós não vamos fazer um programa desse jeito. O programa não vai misturar tudo dentro de um arquivo só. Index.ts não é assim que funciona. O que tem que ter aqui no lugar desse aluno é um select asterisco from aluno lá no banco de dados.